queridos, e aí, tudo certo? Hoje nós vamos ter então umas coisinhas novas para poder tratar, conteúdo novo. Nós estaremos tratando do conteúdo de congruência e semelhança de triângulos. Depois a gente vai trabalhar com bastante, eu já tinha comentado com vocês até mesmo, que era as medidas indiretas que a gente consegue aplicar no triângulo retângulo. Então são várias coisinhas bastante interessantes que nós vamos tratar. E a gente tem que começar, então, compreendendo algumas coisas bem básicas, bem tranquilas, que são, né, na verdade, as relações métricas no triângulo retângulo. Tanto quanto ali entra o teorema de Tales, a gente vai ver várias coisinhas diferentes. E principalmente esse conteúdo é muito, mas muito pautado em regra de 3, tá? Principalmente o próximo conteúdo de semelhança de triângulos, que a gente já falou sobre a homotetia, quando a gente deu uma revisada nos descritores, etc. Eu comentei com vocês. E a gente vai então entrar agora, começando por congruência, tá bom? Então, congruência, se vocês quiserem acompanhar o que eu vou dizendo quando vocês estão assistindo aí, é um conteúdo que vocês vão encontrar na página 92 do livro de vocês. A partir da página 92, vocês podem dar uma lida depois. É bastante interessante. Da página 92 até a página 94. Até porque hoje a gente vai ter alguns exercíciozinhos, beleza? Então, congruência de figuras planas. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é congruência, tá? Congruência em si, então, quando eu vou fazer alguma coisa e ela fica exatamente igualzinho, tá, a outra. A gente utiliza esse símbolo daqui. Alguma coisa é congruente, a gente coloca um sinal de igual e coloca um tiozinho aqui em cima. Beleza? Esse é o símbolo de congruência. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que alguma coisa é congruente à outra, então, por exemplo, um tal de x é congruente ao valor de y, quer dizer que essas duas coisas elas são de certa forma iguais, mas tem uma diferença entre igualdade e congruência, tá? Então é isso que a gente vai tratar. Então, por exemplo, dois segmentos são congruentes quando eles têm o mesmo, por exemplo, comprimento. Então, digamos que eu trace aqui, vamos fazer um segmento daqui até aqui, por exemplo, e outro segmento daqui até aqui. E digamos que eles têm o mesmo tamanho, aproximadamente aqui no olhômetro, dá para ver. Então, digamos que nós tenhamos aqui 3 centímetros e aqui tem 3 centímetros também. Ok? Vamos chamar os vértices aqui de A e B. E aqui a gente chama de C e D. Beleza? Então, quando eu tenho aqui 3 centímetros, 3 centímetros, eu posso dizer que o segmento AB ele é congruente ao segmento CD. Tá? Então, quando eu estou falando sobre congruência, quer dizer isso. Agora, e se eu quisesse dizer que alguma coisa é exatamente igual? Se eu quisesse dizer que algo é igual, daí eu precisaria desenhar uma reta que fosse exatamente paralela, com o mesmo ângulo de inclinação. Eu precisaria fazer, por exemplo, uma medida mais ou menos assim, né? Tipo, tirar um Ctrl+C, Ctrl+V. Quando tu tira assim, por exemplo, ó, se eu tirasse aqui, deixa eu até fazer assim, ó. Fazer aqui, ó. E daí eu mostro pra vocês que eu posso fazer isso aqui. E daí eu clico nesse botãozinho aqui, ó. Ctrl C. E ó, eu vou puxar. Então quando eu tenho exatamente alguma coisa que é igualzinho, mas igualzinho mesmo, daí eu posso dizer que tais coisas são iguais. Portanto, qual que é a diferença entre algo que é igual e algo que é congruente? O congruente, como vocês podem ver aqui, eu não preciso necessariamente estar na mesma posição. Eu posso ter uma posição diferente. Ele pode estar espelhado, ele pode estar assim, para baixo, na vertical, ou para cima, né? Dependendo do lado que tu olha. Ou então na horizontal. Sendo que ele tenha o mesmo tamanho e ele mantém os aspectos que são definidos pela informação dada, nós podemos ter. Por exemplo, não precisa necessariamente ser apenas segmentos. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, esse aqui seria igual a esse. Tá? Esses dois aqui de baixo, digamos que esse fosse a linha e o B',
Então, seriam iguais, tá? O AB, o segmento AB, seria exatamente igual ao segmento A', B'. Sim, B'. Eu sei que alguém vai fazer uma piadinha. Normal. Mas tudo bem. Então, a abelhinha, né? vai ficar exatamente igual, enquanto o outro é congruente. Então, veja, esse aqui precisa ser exatamente igual. Tem muito a ver com a simetria. Não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou simetria. Se estuda lá no 6º ano e se dá ainda uma revisada no 7º ano. Simetria é quando eu faço exatamente alguma coisa, por exemplo, que eu posso completar do outro lado e dizer, né? Nossa, tava ficando tão bonito. Vou fazer aqui assim, ó. Ui. Ficou quase. Então, alguma coisa simétrica, quando eu exatamente posso dobrar isso aqui ao meio, imagina que isso aqui eu posso dobrar ao meio e encaixaria as duas partes exatamente iguais. Agora, isso é congruência. Quando eu tenho alguma coisa que é exatamente igualzinha, não vai ser necessariamente assim. Eu posso desenhar, então, assim, ó. Então, isso aqui poderia ser exatamente igualzinho. Por quê? Porque esse pedaço aqui é exatamente igual a esse aqui. Então veja, o outro que eu fiz antes, ele era congruente, porque eu posso fazer simétrico. Ele mantém as mesmas propriedades, eu posso dobrar ele, posso mexer ele de lado para o outro, e ele não muda. Agora, se eu dobrasse esse aqui, dobrasse de novo nessa linha aqui que a gente desenhou, eu não ficaria alguma coisa exatamente simétrico, não ia passar por cima, ou seja, não seria nas palavras, né, mais corretas, congruente em si, enquanto a gente está falando aqui a respeito, né, desse negócio. Beleza? Então, se eu estou falando de igualdade, ele precisa ser exatamente igualzinho. Igualzinho uma coisa à outra. Quando eu estou falando de congruência, daí congruência a gente pode mudar a posição, mas ele mantém os elementos. Outro exemplo que nós poderíamos dar sobre congruência e elementos poderia ser, por exemplo, ângulos. Então, digamos que eu tenha, vou fazer aqui de outra cor. Eu tenho aqui este ângulo, ok? O ângulo formado por essas duas linhas. Então, esse ângulo aqui, se ele tem exatamente o mesmo valor, digamos que ele tivesse um valor alfa, a um outro determinado ângulo, vamos desenhar aqui. Não importa o desenho em si, a gente. Então, digamos que eu tenho aqui esse mesmo ângulo e diz que ele seria beta, por exemplo, eu posso dizer que um ângulo é exatamente congruente ao outro. Nesse caso, eu poderia até dizer que alfa é exatamente igual ao valor de beta, ou então simplesmente congruente. Ok? Então, nós podemos dizer tanto mesmo. Por quê? Porque estaríamos nos referindo a valores, tá bom? Dependendo do que a gente fala, a igualdade é mais utilizada para valores do que para imagens em si, tá? A congruência é bastante utilizada para imagens, ok? Então a gente diz, por exemplo, que alfa seria igual a, digamos assim, né? Aqui está parecendo que está quase chegando em 90 graus, então vamos colocar assim, uns 70 graus. Se fosse assim, então alfa igual a 70 graus. Mas a gente diz que alfa é congruente, opa, passou um, congruente a beta. Beleza? Então, alfa e beta seriam congruentes. Então, congruência tem a ver com alguma coisa ser exatamente igual, mas ela não precisa ser exatamente igualzinha. Tá? Ela pode mudar a posição e tudo mais, mas valores, sim, valores elas são iguais. Por exemplo, veja aqui que era 3 centímetros, aqui também era 3 centímetros. Aqui também era 3 centímetros. Então, isso é uma semelhança que eles têm. Então, enquanto uma coisa é congruência, outra coisa é igualdade, os valores não mudam, ainda que sejam diferentes. Beleza? Então, congruência tem a ver com isso. Então, alguns exemplos
que nós temos de congruência, por exemplo, são em triângulos, justamente, né? Nós estaremos estudando congruência em figuras planas. Então, triângulos, justamente, seria algo a se passar. Então, agora que a gente entendeu o que é congruência e igualdade, se não entendeu, vamos para o próximo exemplo para poder deixar mais claro isso aí, agora com triângulos. Então, vamos lá. Então, se eu desenhasse aqui, por exemplo, vamos pegar agora um azulzinho mais escuro. Então, digamos que eu tenha um triângulo aqui. E tenha um segundo triângulo aqui, aleatório, tá? Então, vocês podem imaginar. Ok? Aproximadamente eles têm o mesmo formato. Pode imaginar isso. Mas não é o que a gente pensa, né? Normalmente. Deixa eu pegar a cor amarela agora. E o seguinte. Digamos que eu tivesse então aqui o vértice A, B, C. Vamos colocar aqui um D, E e F. Quando eu tenho A, B, C, D, E e F, a gente aprendeu alguns anos atrás, espero que vocês lembrem, né, que triângulos podem ser escritos como triângulo, tu faz um triângulozinho tipo delta, sabe? E tu pode escrever os vértices. Pode ser em ordem, nessa ordem aqui, pode ser em qualquer outra ordem que tu queira. Só precisa ser vértices que estejam no triângulo, né? A, B, C. E daí nós teríamos o triângulo, o outro triângulo. Seria o, vamos chamar assim, D, E, F, só para seguir a ordem alfabética. Beleza? Então nós temos esses dois triângulos. Vamos imaginar uma seguinte situação, em que esse ângulo daqui ele vai ser congruente com esse aqui. Então a gente coloca um tracinho. Daí esse ângulo daqui, desse triângulo, vai ter dois tracinhos e ele é congruente a exatamente esse aqui. E esse ângulo daqui teria três tracinhos para representar que ele é congruente a exatamente esse aqui. Então eu coloco três tracinhos também. O que nós poderíamos verificar a partir dessas informações? Se eu estou dizendo que o meu triângulo, o ângulo A desse lado aqui, nesse meu triângulo, ele é congruente ao meu ângulo D, eu posso escrever isso da seguinte forma, então. O ângulo A, lembra que tem que colocar o chapéuzinho, é congruente, então é igual com o tio, ok? Ao ângulo D. Então coloco o D com o chapéuzinho. A mesma coisa eu posso fazer com o B, o E e o C com o F. Então seria o B e o E, ambos com o chapéuzinho, porque estamos falando de ângulos, e o C com o F. Mas, senhor, não tem outra forma de escrever? Eu lembro que tinha outra forma. A gente pode escrever também, gente. Até vou colocar esse F um pouco mais para cá, que a gente pode escrever. Escrevendo as outras letras que formam aquele ângulo. Então, vou colocar aqui de branco, né? Por exemplo, o A. Ao invés de escrever A, nós poderíamos ter escrito aqui, por exemplo, CAB. B de bola, não D, hard. CAB, por exemplo, que seria CAB. Só que daí a gente tem que seguir. Quando a gente está falando de congruência, a gente precisa seguir uma ordem. Então, se tu está dizendo que o CAB é congruente a D, tá? O A é congruente ao D, tu precisa seguir a mesma ordem se os triângulos eles são congruentes. E nesse caso a gente vai ver logo depois que eles serão, pelas outras informações que eu vou dar. Tá? Então, eu vou explicar isso sobre ordem um pouquinho mais para frente. Então, precisa ter uma ordem que seria, por exemplo, o C é congruente ao F, né? Então, eu coloco onde está o C, que é o primeiro, eu coloco também o F. Poderia colocar, então, F, D e a letra E. Então, F, D, E. Ok? Então, eu preciso seguir uma certa ordem. Então, se eu tivesse colocado aqui A, B, C, eu preciso colocar D, E, F. A ordem, ela precisa ser seguida. Caso ela não seja, por exemplo, B,
CA, eu não estarei falando exatamente dos mesmos ângulos na mesma ordem, ou seja, não estaria falando de congruência. Então, para ter congruência, é necessário sim, gente, que tenha ordem. Então, isso é uma questão que certamente vai cair na prova. Já digo agora, primeira aula. Teremos questões na nossa avaliação que tu vai errar se tu não souber a ordem. Tá? Simples assim. Ok? Então, esse aqui, o B, seria com um E, então seria tipo E, F, D. E, F, D. Ok? Então, caso tu quisesse colocar isso aqui, mas obviamente não é ainda o que a gente vai falar, mas pode escrever assim também, só que daí tem que seguir uma ordem, e daí eu explico um pouquinho mais pra frente como estabelecer essa ordem, compreender. A gente vai ir aos pouquinhos, ok? Próxima parte, vou colocar agora de verde, os lados. Os lados a gente também coloca como tracinhos para representar aqueles lados que têm a congruência. E aí que entra os ângulos para nos ajudar muitas vezes. Porque se eu digo que o A até o B é congruente ao D até o E, eu coloco um tracinho entre eles. Ou se eles têm um tracinho, eu sei que eles são congruentes. Então posso escrever, por exemplo, que o segmento AB é congruente ao segmento DE, como a gente fez lá em cima. Então, eu preciso perceber que a ordem também precisa ser escrita aqui, porque, vejam, eu tenho duas letras sendo escritas. Então, a ordem ela é necessária, porque se eu falo do A, é o vértice A primeiro. Então, quem for congruente ao vértice A é o D. Então, se o A é congruente ao D, o B vai ser congruente ao E. Então, precisa estar na ordem correta. Então, ordem é muito importante nessa matéria. Essa matéria não é difícil, mas ela precisa de ter ordem, tá bem? Daí, se eu coloco que o do A até o C tem dois tracinhos, então tenho congruência também, eu posso observar que onde vai ter dois tracinhos seria no D até o F. Então, se eu colocasse aqui do A até o C, o segmento AC, veja, eu vou colocar até mesmo CA, ok? Então, segmento CA é congruente. Se eu escrevo CA, eu preciso escrever na mesma ordem, então teria que ser FD, porque é o ângulo 3, que é o vértice C, né? E o vértice F. Beleza? Então precisa ser o ângulo 3 escrito nessa ordem, tá, gente? Então isso ajuda demais na hora dos cálculos. Daí o último seria o que tem três tracinhos. Ok? E ficou um pouquinho pequetucho. E a gente pode terminar ali colocando, por exemplo, que o segmento BC ele é congruente ao segmento EF. Ok? Então, beleza, nós temos as informações escritas, todas elas. E daí nós podemos dizer, avaliando, e daí isso vai vir na próxima explicação, eu vou passar para vocês, o porquê das coisas elas serem congruentes. Eu posso observar que se esses meus dois triângulos têm essas informações, então eles são congruentes. De mesma forma, se eu tenho a informação de que esses dois triângulos são congruentes, eu posso observar. E aí vem uma outra dica, e a última dica que eu vou dar para a gente ir terminando o nosso vídeo. Eu vou ter aqui, veja que eu tenho a ordem, ó. Eu tenho o A primeiro, o B depois. Então, o segmento AB vai ter que ser congruente exatamente ao segmento dos dois primeiros, que é o DE. Então, eu posso dizer que o A até o B é exatamente congruente ao D até o E. Então, a gente pode montar, a partir disso, as informações. Então, vocês vão fazer alguns exercícios que vocês vão receber essa informação daqui e vai ter que simplesmente observar quem que é congruente com quem. Então, por exemplo, o A seria congruente ao D. Até faltou o chapeuzinho, né? Sumiu ali. Eu apertei, acho que um Ctrlzinho a mais. Então, o A seria congruente ao D. O B seria congruente ao E. E o C seria congruente ao F. Ok?
Belezinha? Então, esse é o início do nosso conteúdo, tá, gente? Então, segmentos, ângulos, congruências são as palavrinhas novas e a forma de escrever também triângulos a gente vai usar bastante. Então, esse formato aqui de escrita, tanto os ângulos, neste formato, tanto quanto no outro formato que eu mostrei, e os segmentos escritos nesse formato. Então, aqui nós teríamos os ângulos, né? E aqui nós temos os segmentos. Segmentos de reta, tá? Segmento de reta, diferente da reta, a reta ela é infinita, né, gente? Um segmento de reta, ela é finita. Qual que é a diferença? Uma não tem fim, infinita, tá? E a outra tem fim, ela é finita. Portanto, ela para. E pode existir também uma semi-reta. Uma semi-reta ela tem um início, mas ela não tem um fim. Tá? Então ela pode ser para lá, infinito, ou então para lá, infinito. Daí seria semi-reta. Mas a gente vai ver mais nesse conteúdo. Então, segmentos de reta. Então, segmentos que são finitos têm fim. Tá certo? Qualquer dúvida a gente anota, depois faz os exercícios para a gente poder ir super bem nessa avaliação, porque é muito fácil, é para ganhar nota mesmo, beleza? Grande abraço, a gente se fala na próxima. Falou, é nóis. Fui!